Alô, meus amigos do canal WA Repórter 100. Olha só, eu estava observando alguns comentários nas redes sociais e vi muita gente dizendo que o Vasco se complicou e que iria sair do G4 na visão dessa galera. E aí eu resolvi fazer esse vídeo. A grande pergunta é: será que o Vasco sairia do G4? Alô você, seja bem-vindo novamente ao nosso vídeo aqui no canal WA Repórter 100, sempre falando de futebol. E o assunto hoje é Vasco da Gama, então hoje eu vi com minha camisa, dos meus arquivos aqui de camisas do futebol brasileiro. Mas, voltando ao tema do vídeo, Vasco da Gama pode sair do G4. Eu fiquei imaginando, será que o Vasco da Gama vai sair do G4? Vai nadar e morrer na praia? Eu acho que não. E eu vou mostrar para vocês qual a situação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro da Série B. Para você que não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo, deixe o like, compartilhe os nossos vídeos. No final, sempre deixe o comentário. E aí, você acredita que o Vasco vai bater pino na rampa, não vai se classificar, não vai ficar no G4, vai derrapar e sair do G4 até o final do Campeonato Brasileiro da Série B? Sim ou não? Deixa teu comentário. Para você que já acompanha nossos vídeos, mais uma vez muito obrigado, sempre dando like, compartilhando e falando para os seus amigos que tem o nosso canal, falando sempre de futebol aqui no WA Repórter 100. Vamos agora falar sobre o Vasco da Gama. Por que alguém acha que o Vasco vai sair do G4? Por que alguém deveria achar isso? Vamos dividir tela para mostrar quais os próximos jogos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro da Série B. Olha só, o Vasco tem o primeiro jogo contra o Guarani em casa, o segundo jogo Brusque fora, o terceiro o Grêmio fora, depois o Vasco recebe o Náutico, o Vasco da Gama visita o Cruzeiro, atual líder, isso daqui a 5 rodadas. Depois o Vasco recebe o Londrina, o Vasco viaja e pega o Operário, o Vasco recebe o Novo Horizontino, o Vasco visita o Sport, o Vasco da Gama recebe Criciúma e Sampaio em casa e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Ituano fora de casa. Olhando essa situação aí na tela desses jogos do Vasco da Gama, para mim, na minha visão, o Vasco da Gama ganha todos os jogos que vai realizar dentro do Rio de Janeiro. A minha opinião, deve ganhar do Guarani, do Náutico, do Londrina, do Novo Horizontino, Criciúma e Sampaio. Então, tem aí o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos dentro de casa. 6 vezes 3, 18. Então, mais 18 pontos na classificação que o Vasco da Gama tem. E alguém pode dizer assim, mas não é carta marcada, não é assim, vai ganhar. Bom, essa é a minha matemática para chegar na conclusão que não vai acontecer do Vasco sair do G4. O Vasco tem fora o Brusque, que pode pontuar. O Vasco tem fora de casa a equipe do Operário, que muito bem o Vasco pode pontuar. E o Vasco tem o Sport, parada dura, ninguém sabe como é que o Sport vai estar nessas 4 últimas rodadas, se vai estar de férias ou se vai estar brigando realmente. Pode ser um jogo, claro, pode ser um jogo decisivo. E o Vasco tem o Ituano na última rodada. Então, a probabilidade, na minha visão, é gigante do Vasco da Gama não sair do G4, contrariando esse pensamento que eu vi de alguns torcedores nas redes sociais. Vou mostrar agora na tela as probabilidades de ser campeão brasileiro da Série B. Olha só aí na tela. O Cruzeiro 95,4, o Bahia 3,6, o Grêmio 0,65 e o Vasco 0,29. Olha o Sport aí na 7ª posição com 0,0007. Então, aí a probabilidade é gigante do Cruzeiro ganhar a Série B pela pontuação que tem, claro. Mostrando a vocês agora na tela, classificação para a primeira divisão, probabilidades. O Cruzeiro, 99/9/9, esse já foi, né? O Bahia, 94,4, com pé na Série A. O Grêmio, 75,7.
E o Vasco da Gama com 50,9. Olha só, o Sport na 7ª colocação com 12,1 de probabilidade de classificação para a primeira divisão. Aí tem o Ituano com 18 e o Londrina com 17,1. Aí mais uma prova que o Vasco da Gama está disparado aí na frente dessa turma toda. Deixa eu mostrar para vocês agora a pontuação necessária para subir. Então, olha aí na tela. Com 64 pontos, tem 99,976 para conseguir acesso. Então, com 67 é 100%, com 66, 99/9 e com 65, 99,996. Então, basicamente, essa é a situação aí, a pontuação necessária para que o Vasco da Gama chegue à classificação na Série A. Vou mostrar para vocês agora a classificação como mandante da Série B. Olha como é que tá, olha. O Cruzeiro, né, com 37 pontos, o Bahia em segundo com 32, Sampaio Corrêa com 29, o Grêmio com 29 na 4ª posição, o Vasco da Gama com 29 e vem o Sport pertinho aí com 28 pontos, Tombense 27, CRB 23, classificação como mandante. Por isso, eu digo a vocês, ó, o Vasco está com 8 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota em casa. A classificação como mandante. Por isso, eu acredito que o Vasco vai traçar todo mundo que jogar lá dentro de São Januário. Deixa eu mostrar para vocês a classificação como visitante. E aí é interessante, olha, o Cruzeiro na frente, Chapecoense com 18, Londrina 17, Ituano 16, Bahia vem em quinto com 15, o Grêmio em sexto com 15, o CRB, que vem aí o CRB na 7ª posição com 13 e o Vasco da Gama é o 8º como visitante, a classificação como visitante. Então, portanto, dentro desses aspectos, desses números, dessa regularidade, por isso, minha gente, eu não acredito que o Vasco da Gama vá sair do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando sempre, os jogos do Vasco, volta para a tela aí, dividir tela, os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro até a rodada final, tá vendo? Guarani em casa, Brusque fora, Grêmio fora, Náutico em casa, Cruzeiro fora, Londrina em casa, o Operário fora, o Novo Horizontino em casa, o Sport em Recife, o Criciúma no Rio, o Sampaio no Rio e o Ituano fora de casa. Na minha visão, a animação principalmente da torcida do Sport, para mim vai ser muito difícil o Sport tirar o Vasco da Gama do G4 do Campeonato Brasileiro. Tem que ser um super aproveitamento daquele fora de série para que o time pernambucano, o Sport, possa se classificar à próxima fase. Se sobe com 64, e aí eu estou olhando a classificação agora, se sobe com 64, o Vasco da Gama tem 42. Então mais 20, 42, mais 22 pontos, o Vasco chega lá. O Sport tem 37 pontos, 37 com 20, 57, 57 mais 7. Então o Sport teria que ter 27 pontos conquistados. E aí é aquela matemática que você já sabe que acompanha meu canal, né? Por exemplo, se o Sport ganha 3 seguidas, passa uma sem vencer e ganha mais 3, a probabilidade do Vasco não ter esse aproveitamento de 6 vitórias em 8 jogos ou em 7 jogos é gigante. Então, que qualquer time desse aí, fora do G4, tiver 6 vitórias em 8 jogos, aí deve dar uma encostada no Vasco. Mas pela regularidade que estamos vendo do Vasco, por isso eu digo, acho que o Vasco não sai do G4, essa é a minha opinião, pelos números, pela amostragem que eu acabei de passar para vocês. E aí, concorda? Não concorda? Você acha que, por exemplo, o Sport vai passar a equipe do Vasco da Gama? Você acha que o Vasco vai dar esse vacilo e sair do G4 com essa tabela que apresentamos agora? Fica aí, comentário, deixa o like, se inscreve no canal. Olha só, e tem um Pix no nosso canal enquanto estamos no processo de monetização. Isso mesmo, você pode aí acessar o nosso Pix, que é um e-mail, o welaraújo@hotmail.com, welaraújo@hotmail.com e fazer a sua colaboração com o nosso canal aqui no YouTube. Qualquer valor ajuda. Valeu, galera? Então essa é a minha opinião e eu quero ler nos comentários a opinião de vocês. Espalhe o canal para todo mundo. Valeu, galera? Um abraço.